A Fórmula 1, esporte que está prestes a completar 75 anos desde sua fundação em 1950, durante todo esse tempo nunca esteve a salvo de polêmicas, escândalos e outras situações desconfortáveis, mas inevitáveis no mundo competitivo e político do grande circo. Já fizemos vários vídeos de escândalos dentro da Fórmula 1, mas hoje temos uma grade de 10 equipes na categoria máxima. E cada um tem suas falhas. Alguns têm mais do que outros. Mais de uma vez, equipes como Renault, McLaren, Mercedes, etc. envolveram-se em escândalos que danificaram a imagem da equipe ou tiveram consequências graves. E hoje, começamos com uma nova minissérie neste canal, que será uma onde contaremos os maiores escândalos em que cada equipe da Fórmula 1 se envolveu. Revisaremos os principais escândalos midiáticos das equipes, que tiveram consequências significativas de alguma forma. E para começar com esta minissérie, que tal se falarmos da equipe mais laureada da história da Fórmula 1, além da que tem mais história, estando praticamente desde a primeira temporada na Fórmula 1. Portanto, há muito onde procurar para encontrar os maiores escândalos da escuderia Ferrari nesta minissérie. Então, senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao top 5 dos maiores escândalos da escuderia Ferrari. A história não pode ser escondida, e a posição número 5 deste top é uma história já conhecida neste canal. Causada pela escuderia Ferrari, que foi tão midiática que em 2 ocasiões conseguiu que as regras da Fórmula 1 mudassem. A primeira parte desta história se passa na temporada de 2002 da Fórmula 1, no circuito antes conhecido como A1 Ring na Áustria. E contextualizando a polêmica iminente. A Ferrari tinha naquela época a dupla Michael Schumacher como claro piloto número 1 e Rubens Barrichello como piloto número 2, sendo praticamente seu escudeiro. Desde que chegou à equipe italiana, já haviam passado 5 grandes prêmios nesta temporada, onde Schumacher havia ganhado 4 e subiu ao pódio, terceiro na Malásia. Ele já liderava o colombiano Juan Pablo Montoya, seu perseguidor mais próximo, por 21 pontos na tabela de pilotos. Havia muitas corridas pela frente e era claramente visto quem era o favorito para ser campeão naquela temporada. Porém, isso não evitou que a Ferrari se envolvesse em uma polêmica totalmente dispensável. Durante o Grande Prêmio da Áustria, Rubens superou o Kaiser todo o fim de semana e se classificou. Na pole position e na corrida, Rubens atacava a primeira posição, mas não cedia. Porém, nas voltas finais, Rubens recebeu uma ordem clara e desconfortável pelo rádio. Pediram-lhe que repetisse o que havia feito um ano antes, dar sua posição a Schumacher para que este ampliasse sua liderança no Mundial de Pilotos. Por alguns instantes, parecia que Rubens duvidou, mas acabou cedendo a posição ao seu companheiro, apesar deste ter sido superior a ele, durante todo o fim de semana. Com isso, Schumacher venceu a corrida e a Ferrari justificou a ordem, afirmando que priorizavam a equipe e a disputa pelo campeonato de pilotos. No entanto, essa decisão não foi bem recebida pelos fãs do circuito, que rapidamente vaiaram ao término da corrida. A ordem é totalmente desnecessária. Considerando a vantagem de pontos de Schumacher na tabela e as várias corridas restantes no calendário. As vaias foram constantes e intensas, e no pódio a imagem foi completamente vergonhosa. As vaias não pararam, e Michael Schumacher tentou meio que consertar a situação, reconhecendo o brasileiro como o verdadeiro vencedor, fazendo com que ele subisse no degrau mais alto do pódio e entregando a Rubens o troféu de vencedor. No entanto, isso não serviu para aliviar as tensões, já que a Federação Internacional de Automobilismo convocou a equipe da Ferrari para explicar o motivo da ordem a Barrichello. E, acima de tudo, por que haviam feito todo aquele circo no pódio, quebrando completamente o protocolo estabelecido? A defesa da Ferrari permaneceu inalterada. Pensavam no Campeonato Mundial de Pilotos a favor de Schumacher. Mantiveram sua postura, apesar das constantes reclamações de jornalistas, ex-pilotos e fãs do esporte. Apesar das críticas, a Ferrari não violou nenhuma diretriz com a ordem de equipe realizada. Mas foram multados em 1 milhão de euros por quebrar os protocolos do pódio, quando Schumacher queria de certa forma retribuir o favor ao seu companheiro. Contudo, toda a agitação midiática gerada por essa ordem fez com que a partir de 2003, o regulamento da Federação Internacional de Automobilismo mudasse para proibir qualquer ordem de equipe que interferisse no resultado de uma competição.
Portanto, apesar da Ferrari continuar usando ordens no ano de 2002, a ação que realizaram no circuito do A1 Ring mudou a Fórmula 1. Embora isso não fosse para sempre. Em 2010, a Ferrari se envolveu novamente em um escândalo de ordens de equipe. Mas, para contar essa história, teremos que voltar às últimas voltas do Grande Prêmio da Alemanha de 2010, onde nesta ocasião os pilotos da Ferrari eram Felipe Massa, do Brasil, e Fernando Alonso, da Espanha. E naquela temporada, Fernando era o melhor posicionado para lutar pelo título por parte do Cavallino Rampante. Mas esse GP era liderado por Felipe Massa, e apesar de seu companheiro de equipe ser mais rápido, ele não conseguia ultrapassá-lo, por mais que tentasse. Isso só fez com que, pelo rádio, Fernando começasse a recriminar sua equipe, que ele era muito mais rápido que o brasileiro na pista. E pouco tempo depois dessa comunicação, foi feito saber a Massa de uma forma muito pouco ortodoxa. Ok? E após estas palavras, surgiria o momento da polêmica. Massa deixou Alonso passar. Fernando é mais rápido que você. Foi uma ordem de equipe clara que a Ferrari tentou camuflar de forma inadequada. Fernando ganhou aquele grande prêmio, mas imediatamente depois, na coletiva de imprensa, os jornalistas o atacaram com perguntas como: você colocaria esta corrida no mesmo patamar que Singapura? Em 2008, alguns disseram: Massa foi mais rápido que você e você não conseguiu ultrapassá-lo na pista. A imprensa tem atacado Fernando Alonso pelo que aconteceu com aquele Fernando é mais rápido que você. O problema é que, diferentemente de 2002, as ordens de equipe já estavam totalmente proibidas, justamente após o ocorrido com Schumacher e Barrichello no circuito da Áustria. E com essa pequena frase, Fernando é mais rápido que você, arriscaram ser excluídos do Grande Prêmio se fosse provado que essa pequena frase era uma ordem de equipe? A Ferrari foi convocada pela Federação Internacional de Automobilismo para o Conselho Mundial de Esporte a Motor. Acusados de violar o artigo 39.1 do Regulamento Desportivo da Federação Internacional de Automobilismo, proibido dar ordens de equipe que interfiram no resultado da corrida. A defesa da Ferrari, na voz de Stefano Domenicali, foi que eles nunca deram uma ordem de equipe, que mais bem foi mais o que voluntariamente havia deixado passar a Fernando. E embora por um momento se especulou com uma sanção de 5 segundos para Fernando Alonso para que Massa recuperasse a vitória, ou até mesmo tirar os pontos obtidos pela Ferrari nesse grande prêmio. No final, a ação saiu muito barata para a escuderia do Cavallino Rampante, já que a única punição que tiveram foi uma multa de 100 mil euros que a equipe recebeu pela infração cometida com essa ordem de equipe. E que no final, de fato, resultou na eliminação da mesma regra que a Ferrari havia provocado 8 anos antes deste grande prêmio. Mas a agitação causada e as mudanças posteriores no regulamento garantem o 5º lugar neste top. As ordens de equipe da Ferrari nos grandes prêmios da Áustria em 2002 e Alemanha no ano 2010. O próximo escândalo da lista da Nova Kronte envolve o heptacampeão mundial alemão. Em uma das ações mais antidesportivas da história da categoria máxima e uma mancha a mais em seu histórico repleto de situações semelhantes. Nesta história, vamos nos transportar para o ano de 2006. E no contexto, estávamos vivendo uma batalha feroz pelo título de pilotos entre Fernando Alonso, da Renault, e o Kaiser, da Ferrari, onde após o Grande Prêmio da Espanha, ambos haviam dividido a maior parte das vitórias. Até aquele momento, Alonso havia ganho 3 grandes prêmios, Schumacher 2. Na tabela de pilotos, 54 pontos, 39 do Kaiser. Por isso, era urgente voltar a ganhar para reduzir pontos na luta que estava acontecendo, no que poderia ser seu 8º título mundial de pilotos. Ao chegar ao Grande Prêmio de Mônaco, as expectativas eram altas. A Ferrari queria vencer a Renault em um circuito onde é impossível ultrapassar. Mais necessário do que nunca. Era uma classificação perfeita do multicampeão. Durante os minutos finais da prova classificatória, Schumacher estava à frente de Alonso, mas este, em sua última volta, estava diminuindo o suficiente para tirar a pole position dele.
Até que alguém, convenientemente, cometeu um erro na curva de La Rascasse. Com este erro, Schumacher provocou bandeiras amarelas, que faziam com que praticamente ninguém pudesse melhorar seu último registro. Entre eles, Fernando Alonso, resignando à segunda posição, e onde Michael Schumacher virtualmente teria a pole position. Na cara de todo mundo que não podia acreditar no que estava acontecendo. As acusações de que ele tinha agido intencionalmente não tardariam. Pessoal de outras equipes e outros pilotos questionaram a esportividade do Kaiser, que se defendeu dizendo que simplesmente cometeu um erro. Mas o resto das equipes não acreditou nele, e de certa forma, a Federação Internacional de Automobilismo também não, e graças a uma reclamação da equipe Renault. Durante a noite, a Ferrari teve que responder às acusações de que Schumacher havia estacionado seu carro na Rascasse para evitar que ninguém pudesse bater seu tempo. Em um circuito onde a primeira posição te dá 95% da corrida. E a Ferrari voltou a defender Schumacher, dizendo que sua manobra foi um acidente. Mas aqueles que protestavam repreendiam as constantes contraviradas que o piloto havia feito, completamente desnecessárias na hora de fazer a curva. Portanto, após tanta polêmica e deliberação, a Federação Internacional de Automobilismo teria que decidir se puniria Schumacher ou se deixaria passar a manobra. Chegando à conclusão de que sua ação foi deliberada, evitável, e, portanto, era responsável por estacionar seu carro na curva do Arrascás, para evitar que diminuíssem seu tempo de classificação e, assim, poder sair da pole position. E a punição seria duríssima, porque teriam que mandar Schumacher sair do pit lane em um circuito tão difícil para ultrapassar como é o de Mônaco. A punição foi brutal, pois, apesar de Schumacher conseguir se recuperar e terminar em quinto, Fernando Alonso venceu a competição, ampliando a liderança em sua batalha pessoal contra o Kaiser, o que significaria para ele conquistar seu bicampeonato mundial. Mas a verdadeira derrota para a Ferrari foi que tanto eles quanto o seu piloto foram acusados de trapaceiros por uma ação muito infeliz de sua maior lenda. Que infelizmente não foram as únicas situações polêmicas que o alemão viveu em sua fase com a escuderia Ferrari. Posição número 4. A classificação do Grande Prêmio de Mônaco e Schumacher estacionando na curva da Rascasse. No ano de 2006. A história de Didier Pironi e Gilles Villeneuve é uma de traições, batalha e um final trágico, digno de uma das histórias mais controversas do mundo da Fórmula 1. E, acima de tudo, da escuderia Ferrari. Em si, eles não causaram este escândalo, mas a repercussão que teve os impactou de forma completamente direta. E, contextualizando, Ferrari para 1982 não era campeã do mundo. Mas eles tinham uma dupla sólida e letal que combinava um monstro agressivo da pista, como Gilles Villeneuve, e um velocista com um excelente ritmo como Didier Pironi. Porém, em 1982, a Ferrari projetou o 126C2, um carro muito competitivo, que poderia dar à Ferrari o título mundial que não conseguiram desde a conquista de Jody Scheckter em 79. No entanto, as 3 primeiras corridas daquela temporada foram desastrosas para a Ferrari. Primeiro, houve uma dupla desistência na África do Sul. Na segunda corrida, Gilles Villeneuve teve um acidente no circuito do Brasil. E na terceira data, em Long Beach, Didier Pironi teve um acidente, além de Gilles Villeneuve ter recebido uma desqualificação por irregularidades técnicas com suas asas. A colheita escassa de pontos pela equipe italiana não condizia com as altas expectativas para a temporada. E as pressões só iriam aumentar, vendo como a Ferrari estava desperdiçando outra oportunidade para ser campeã. Porém, chegaria o 4º GP do Mundial, uma das provas de caça para a Ferrari, a ser realizada no autódromo que leva o nome do filho, quem criou a marca mítica. O Grande Prêmio de San Marino, no circuito antes chamado de Autódromo Dino Ferrari, em Imola. O cenário era desanimador, pois a Ferrari passava por uma grande escassez de bons resultados. Além disso, esse grande prêmio foi boicotado pela Federação das Organizações Construtoras de Automóveis, a Associação de Equipes da Fórmula 1. Como parte de uma das batalhas existentes na guerra entre a Federação Internacional de Automobilismo e a Federação das Organizações Construtoras de Automóveis,
Neste caso, o protesto foi contra uma desqualificação da equipe Brabant no Brasil, fazendo com que as equipes britânicas Brabant, McLaren, Williams e Lotus não participassem do evento, deixando apenas 7 equipes para correr. Os Renault haviam se classificado em primeiro e segundo para este grande prêmio, mas, durante a corrida, os carros acabaram falhando, deixando as duas. Ferrari liderando o Grande Prêmio de casa, com Gilles Villeneuve em primeiro e Didier Pironi em segundo. Vendo a situação, a Ferrari ordenou aos pilotos que reduzissem a velocidade para minimizar o risco de abandono. Uma clara ordem de equipe de que deveriam permanecer nas posições em que estavam e assim terminar o Grande Prêmio. No entanto, Gilles recuperou a primeira posição, e apesar das ordens de slow que haviam mandado do muro, Pironi desobedeceu sua equipe e, com uma manobra arriscada na volta 52, tomou a liderança do companheiro de equipe, que de fato, ele havia obedecido a ordem de ir mais devagar, e com cuidado que lhe haviam dado do muro. Villeneuve não podia acreditar, e por mais que lutasse, seu companheiro se defendeu agressivamente, não dando espaço para recuperar a liderança. Portanto, Villeneuve desobedeceria a ordem de sua equipe e atacaria agressivamente para recuperar a liderança. E a 2 voltas do final, Villeneuve o ataca por fora da curva de Tossa, mas Pironi não parece querer se defender, fazendo com que Villeneuve assuma a liderança do Grande Prêmio. O que de fato fez o canadense pensar que seu companheiro o deixou passar, e que talvez todas essas manobras que ocorreram foram simplesmente para dar um show aos espectadores, fazendo-o baixar a guarda. E Pironi aproveitou isso para, na volta final, enfiar o carro na curva de Tosa e tirar a posição dele para recuperar a liderança. Como a manobra ocorreu na última volta, Villeneuve não teria chance de recuperar a posição em um circuito onde ultrapassar é quase impossível. E com essa manobra, Didier garantiu a vitória do Grande Prêmio. Onde, de fato, alguns especialistas da Fórmula 1 consideram essa ultrapassagem como um dos maiores escândalos da história da Fórmula 1, basicamente pelo contexto que a envolve. Após o GP, Villeneuve estava furioso com seu companheiro, pois acreditava ter respeitado a ordem dada do muro, e seu companheiro decidiu ignorá-la completamente, sentindo-se traído tanto por Didier Pironi quanto pela sua equipe. Já que nenhuma das figuras da Ferrari, como o próprio Enzo ou Marco Piscinini, o chefe de equipe da Ferrari, disseram algo sobre as ações de Didier. Depois dessa competição, Didier se defendeu, dizendo que viu o cartaz de Slow sim, e que para ele isso simplesmente era um aviso de que deveriam ter mais cuidado na pista. Não há uma ordem de equipe formal. Assim, sentiu-se livre para lutar. Embora Gilles não acreditasse de forma alguma nessa desculpa, dizendo que agora iria à guerra contra Pironi e faria as coisas totalmente por conta própria. E vendo a tensão na equipe, não interveio de maneira alguma neste confronto. E a tensão dentro da Ferrari escalou até a próxima data a ser corrida no circuito de Zolder, na Bélgica. Conforme mencionei, a Ferrari não limitou o confronto. E durante a qualificação daquela corrida, Pironi havia marcado um tempo de pole que Gilles não conseguia baixar, por mais que ele estivesse tentando. Volta após volta, ele forçava os pulsos e levava seu carro ao limite, tentando vencer seu companheiro. Sem saber que isso estava prestes a custar não apenas a corrida, mas, de fato, a vida do piloto canadense. Preso de raiva e desespero, Villeneuve, como sempre, levou-se ao limite e, nesse limite, acabou encontrando a morte de frente. Um horrível acidente causado por um erro de sua parte, ao tentar ultrapassar um piloto que estava mais lento, terminou imediatamente com a vida do piloto. Tudo por causa de sua necessidade de acertar contas diante do que ele considerou como a traição de seu companheiro e equipe. No final, essa rivalidade foi breve, porém totalmente trágica e fatal. Essa situação interna da Ferrari é lembrada como um dos maiores escândalos em que já esteve envolvida. A estrutura, que terminou com o piloto perdendo a vida, produto da fúria que alojou após o ocorrido no circuito de Imola. Depois disso, a Ferrari optou por não competir nos grandes prêmios da Bélgica e da Alemanha. Didier Pironi sofreu um acidente que o deixou com várias fraturas e que o obrigaram a se afastar do mundo da Fórmula 1 para sempre. E na memória da Ferrari, ter sido mais enérgico com o ocorrido em Imola. O escândalo que acabou com a vida do protegido
que a carreira de Didier poderia ter sido evitada, do que é considerada uma das temporadas mais escandalosas, polêmicas e trágicas da história da equipe Ferrari. Então eu coloquei número 2 do nosso top. O drama da temporada de 1982 e a rivalidade mortal entre Didier Pironi e Gilles Villeneuve. A Ferrari é a única escuderia presente na Fórmula 1 desde seu início em 1950. Já haviam conseguido o sucesso máximo do campeonato nos anos 1952, 1953, 1956 e 1958. No entanto, durante esta primeira década da Fórmula, os carros da categoria permaneceram praticamente inalterados com seu regulamento técnico. Mas isso mudaria para 1961, o ano em que a 156, com um design particular em seu nariz de tubarão, um carro extremamente competitivo, com o qual a equipe dominou a temporada. Naquele ano, Wolfgang von Triebes, da Alemanha, e Phil Hill, dos Estados Unidos, travaram uma intensa batalha pelo título de pilotos. Phil Hill venceu o GP da Bélgica e subiu ao pódio em Mônaco, Países Baixos, Grã-Bretanha e Alemanha. Enquanto o piloto alemão conseguiu 2 vitórias na temporada nos Países Baixos e na Grã-Bretanha, e mais 2 pódios nos circuitos da Bélgica e Alemanha. Faltando 2 corridas para o fim do Mundial, Wolfgang von Trips liderava com apenas 4 pontos de vantagem na tabela de pilotos após a etapa alemã. A penúltima rodada do Mundial de 1961 seria disputada no lendário circuito de Monza. 2 campeonatos estavam em jogo nesse circuito, o de pilotos e o de construtores, que a Ferrari poderia vencer em casa. Mas, para isso, teriam que vencer a equipe Lotus e acertar um golpe que não permitisse que eles pudessem alcançá-los na última corrida do ano, no circuito de Watkins Glen. Além disso, Von Trips poderia se consagrar campeão do mundo se vencesse Phil Hill nesta competição. O Grande Prêmio da Itália começou com os pilotos da Lotus, incluindo Jim Clark, tomando a dianteira após uma boa largada. Von Trips havia caído no classificador após uma má saída, mas começou a recuperar ritmo gradualmente e, com isso, posições. Rapidamente alcançou Graham Hill, Jack Brabant e Jim Clark para começar a lutar pelo 4º lugar na competição. No entanto, na segunda volta do Grande Prêmio da Itália, acordada em 50 voltas, quando Von Trips vai buscar a ultrapassagem na reta após a primeira curva oval, a Fórmula 1 seria testemunha de sua maior tragédia. Em uma tentativa de ultrapassagem do alemão Jim Clark, o carro de Wolfgang tem um pequeno toque com o do britânico. Porém, a velocidade naquele momento faz com que ele perca o controle, e solto é lançado diretamente ao público que assistia à corrida. No impacto, o piloto foi lançado e morreu instantaneamente ao aterrissar. Mas a tragédia, além da morte do piloto e candidato ao título mundial, é que 14 civis morreram naquele acidente. Apesar dessa desgraça, a corrida não parou e continuou de maneira normal, entre aspas. E de fato, o Grande Prêmio acabou sendo ganho pelo americano Phil Hill, que com os pontos e com a morte de Von Trips, automaticamente faziam com que, junto com a Ferrari, se tornassem campeões do mundo da pior maneira possível. No entanto, apesar do escândalo, do que havia acontecido na pista, também veio depois da corrida, com a horrível gestão que a Ferrari fez após o incidente. Primeiro, a imprensa italiana. A equipe culpou Jim Clark pelo acidente, responsabilizando-o por sua condução ter provocado a manobra que resultou na morte de Von Trips. A Ferrari anunciou que não competiria no último Grande Prêmio do ano nos Estados Unidos, em respeito ao seu piloto. No entanto, a decisão não pareceu correta para Phil Hill, que já havia sido coroado campeão do mundo com a morte de Von Trips. Por isso, imediatamente os acusou de hipócritas, garantindo que se não tivessem conseguido os títulos mundiais de pilotos e construtores, teriam ido correr nos Estados Unidos. Sem se importar com o que aconteceu com seu piloto alemão, praticamente usando a tragédia como pretexto para não fazer essa viagem. No entanto, independentemente do que foi dito pelo piloto, a Ferrari manteve sua postura e não competiu na última corrida do ano. Mas além disso, como um último gesto, Enzo Ferrari mandou destruir a Ferrari 156, com a qual Hill havia ganhado o título de pilotos.
Algumas pessoas dizem que ele fez isso por causa da culpa que sentiu pela tragédia de Monza, mas outros acusam que foi devido à saída do engenheiro Carlo Citti, que havia abandonado a equipe por diferenças com o Commendatore, e em vingança decidiu destruir o carro, considerando seu ex-engenheiro como um traidor. A situação chegou a tal ponto que se diz que enterraram os restos do carro em Maranello. Só que até hoje não se sabe qual é a verdadeira história. E provavelmente nunca saberemos, apesar do escândalo que ocorreu, onde Enzo considerava que seu engenheiro o havia traído, provavelmente nunca saberemos qual é a verdadeira história. Sabemos que a temporada de 1961, que deveria ser lembrada com grandeza por esta equipe, está manchada pela traição, sangue e uma gestão de danos completamente terrível da equipe que havia conseguido conquistar a Fórmula 1 naquela temporada. Então, posição número 2, a trágica temporada de 1961 da escuderia Ferrari. No topo da nossa lista temos o maior escândalo em que a escuderia Ferrari esteve envolvida. Porque o que aconteceu na temporada de 2019 é algo que perseguiu esta escuderia por muitos anos. Prejudicou-os, e até agora nada foi esclarecido sobre o escândalo do seu motor. Durante a campanha de 2019, desde as primeiras corridas do ano, vimos a Mercedes em modo de dominação durante grande parte das primeiras 12 corridas. Mercedes, Lewis Hamilton e Valtteri Bottas venceram 10 das 12 primeiras corridas, onde, como de costume, desde 2014, eles tinham o melhor e mais potente motor do grid. No entanto, após a pausa de verão no Grande Prêmio da Bélgica, as coisas mudaram radicalmente. E de repente, a Ferrari tinha um motor que subitamente superava a potência do Mercedes. A velocidade demonstrada na qualificação era brutal, e o ritmo de corrida também estava bom. E de só poder desafiá-los poucas vezes, em 2019, chegaram ao circuito da Bélgica e venceram com Charles Leclerc, sendo quase imbatíveis nas retas. Mas, justamente isso levantou as suspeitas de todas as equipes, que de fato se reafirmaram na competição seguinte. No circuito da Itália, onde novamente a Ferrari mostrava mais potência. No circuito onde mais importa, em Monza, onde Leclerc conseguiu vencer novamente, mas onde as equipes começariam a buscar explicações com a Federação Internacional de Automobilismo para buscar uma resposta lógica de onde a Ferrari havia obtido tanta potência de repente. Toto Wolff, chefe da equipe Mercedes, insinuou que Honda, Renault e eles estão em situação semelhante. Somente a Ferrari se sobressai, por vezes de forma impactante. Christian Horner, chefe da Red Bull, foi mais direto, pois disputava com eles o segundo lugar no campeonato de construtores. E declarou que foram eles que reclamaram à Federação Internacional de Automobilismo sobre a situação da unidade de potência da Ferrari e que enviaram suas suspeitas à Federação Internacional de Automobilismo, declarando também que a 40 kW a mais de potência do que as outras equipes, o que 54 CDC, a mais do que seus oponentes. E as acusações simplesmente não pararam, já que Horner e Wolff continuaram a cutucar a ferida por várias semanas após o Grande Prêmio da Itália. Horner acusava que a velocidade na quali e a diferença de potência eram muito evidentes em relação a eles. E no final das contas, a Renault também se juntou às acusações contra a unidade de potência da Ferrari. Naquele momento, todos se questionavam: por que a mudança repentina na competitividade dessa unidade de potência? E rapidamente se desenvolveram duas teorias a respeito do que a Ferrari estava fazendo. Adianto-lhes, ambas eram ilegais. A primeira teoria explica que os carros de Fórmula 1 têm um sensor que mede a quantidade de combustível que passa do tanque do monoposto para o motor. A Ferrari encontrou uma maneira de usar o limite de 27,8 gramas por segundo a seu favor. A frequência do medidor de combustível para, entre medições, adicionar mais combustível à unidade de potência e que o sensor não detectasse esse extra de combustível. A outra teoria é que a Ferrari estava introduzindo óleo na câmara de combustão através do intercooler, queimando-o e gerando um extra de potência que lhes dava essa velocidade. A Federação Internacional de Automobilismo havia especificado que ambas as técnicas eram ilegais, e as teorias giravam em torno de uma dessas duas opções. No entanto, a Federação Internacional de Automobilismo decidiu investigar após as queixas dos rivais, adicionando mais lenha à fogueira.
Uma vez que a Federação Internacional de Automobilismo começou a investigar a potência do motor, a Ferrari, magicamente, desapareceu para os grandes prêmios dos Estados Unidos e México. Nos Estados Unidos da América, tiveram um resultado discreto, comparado às corridas anteriores. Verstappen até zombou da Ferrari, dizendo que seu fraco desempenho em Austin era consequência de não trapacear. De qualquer forma, a Federação Internacional de Automobilismo investigou o motor da Ferrari em novembro daquele ano. Mas a temporada terminou com a Federação Internacional de Automobilismo ainda deliberando sobre a legalidade da unidade de potência da Ferrari. Mas o posicionamento posterior da Federação Internacional de Automobilismo tornou tudo ainda mais suspeito, colocando o assunto diante dos olhos de todo o planeta. No último dia da pré-temporada 2020, a Federação Internacional de Automobilismo concluiu a investigação do motor e chegou a um acordo privado com a equipe, que não será revelado, segundo o comunicado emitido pela entidade. Portanto, esta investigação nem confirmou nem negou a legalidade do motor ou se havia alguma ilegalidade no mesmo. Graças a este acordo privado, agora isso era uma simples questão entre a Federação Internacional de Automobilismo e a escuderia Ferrari. Claramente, as equipes não ficaram satisfeitas com a resolução, exceto aquelas movidas a Ferrari. A Federação Internacional de Automobilismo foi solicitada, em um documento, a esclarecer o ocorrido por meio de um comunicado, estar surpresos e chocados com a investigação e exigindo responsabilidade e transparência diante da situação e a divulgação completa e adequada deste assunto. As equipes queriam pressionar a Federação Internacional de Automobilismo para obter respostas, mas a Federação Internacional de Automobilismo não dobrou os braços e não cedeu às ameaças das equipes. Disse, entre rumores, que a Federação Internacional de Automobilismo encontrou algo ilegal nesse motor, mas não tinha os instrumentos para comprová-lo. Logo depois, as equipes optaram por não insistir no assunto e aceitaram a decisão da Federação Internacional de Automobilismo. Portanto, nunca saberemos o que aconteceu com o assunto do motor. Mas as maiores suspeitas voltaram a acender quando a Ferrari de 2020 provou ser um carro patético em termos de desempenho, prejudicado pela falta de potência, já que novamente, entre rumores, disse que a Ferrari teve que redesenhar seu motor e no processo perderam potência, que fizeram com que a temporada de 2020 fosse um absoluto desastre aos padrões italianos. Mas a maneira como essa situação foi resolvida, as consequências e o fato de nunca ter havido uma resposta clara, deixa este como o maior escândalo da história da equipe Ferrari e o primeiro lugar no nosso top de hoje. E com isso, terminamos o primeiro capítulo desta minissérie de escândalos das equipes da Fórmula 1. Você conhecia esses escândalos mencionados? O que achou das histórias contadas hoje? E qual equipe você gostaria que protagonizasse o próximo capítulo de escândalos das equipes da Fórmula 1? Compartilhe suas opiniões nos comentários abaixo. Eu me despeço dizendo que se você gostou deste vídeo, nos dê um joinha. Inscreva-se no canal, ative as notificações para novos vídeos e compartilhe com seus amigos. Também convido você a nos seguir em nossas contas do Instagram e Twitter, cujo link estará na descrição deste vídeo. E nos vemos em breve para mais conteúdo neste seu canal de Skyline Racing. Obrigado por nos sintonizar e até logo!